E o que causa depressão, doutora Tatisa? Então, duas coisas. Fator genético, né, que a gente não pode... Ah, mas na minha família ninguém tinha depressão. Tinha sim, é porque antes não falava. Não tinha diagnóstico, na verdade. Não podia falar, né? Lembra o famoso, vou te dar um lote para você capinar, que aí você tira essas coisas da sua cabeça, né? Depressão é coisa de gente à toa. Exato. Depressão é falta de Deus. Falta de Deus e tudo. Tudo isso são os preconceitos, né? Sim. Que impedem as pessoas de buscar ajuda. Então, se você fala alguma dessas coisas, não fale mais. Por favor. Por favor, né? Porque às vezes você tá conversando, eu tô conversando aqui com o Bruno e ela tá com depressão. E ela escuta isso e fala, meu Deus, não posso nem falar. Porque se eu falar é porque eu não tenho fé. É porque tá faltando Ou vou ser trabalho ridicularizada pela minha família, pelos Exato, meus amigos. Exatamente, muito. Infelizmente isso acontece muito ainda, né? Então assim, nós temos uma história genética, mas porque você tem uma história genética é uma obrigação de desenvolver essa depressão? Não. Isso pode acontecer com aquilo que a gente chama de gatilhos, né? Durante a vida. Então, a gente vai passando situações de adversidade, de sofrimento e às vezes, e tudo isso somado com a vida que a gente vive e tudo mais, hoje em dia, essa correria, tantas obrigações, tantas urgências que esse mundo põe, né, pra gente, e isso pode ajudar esse gatilho a disparar uma depressão ou algum outro tipo de transtorno mental aí. Então, tem esses dois fatores que contribuem para desenvolver uma depressão. A pessoa ela pode conhecer quais são esses gatilhos antes de ter? Existe uma maneira de prevenir identificando isso? Ou isso é muito variado ou é indefinido ainda? Uma maneira de prevenção é a psicoterapia. A psicoterapia ela vai te ajudar a ter resiliência, que é essa capacidade Perfeito. da gente se reerguer, da gente se tornar mais forte. Por quê? Porque a vida às vezes bate muito duro, né? A vida às vezes vem de um jeito. Mas o que acontece? Nós temos traços de personalidade. E os traços de personalidade são diferentes de uma pessoa para outra. Então, às vezes, o que para mim vai ser uma pancada muito forte, para o outro não é tanto. Então, a psicoterapia é a maneira que você tem de se prevenir, né? E hoje é interessante falar, né? Tem pesquisas hoje que dizem o quê? Que as pessoas, falando em fé, que as pessoas que têm uma fé firmada, algo, são pessoas que se tornam mais resilientes. Então, se você tem fé em alguma coisa, né, independente de religião aí e tudo mais, já é um ponto a mais. Para você ver que desde a Organização Mundial de Saúde essas pesquisas vêm falando, então, que não é falta de Deus, né? Não é falta de Deus que vai causar depressão. Mas a fé ajuda sim, entendeu? E tem um propósito maior, que eu acho que está ligado a isso da fé, e está ligado também à pessoa que é aposentada e aí não tem mais uma ocupação. Quando a pessoa tem um propósito maior de vida, que ela acredita que tem algo a mais, né, que ela pode colaborar e contribuir com o mundo, isso também ajuda a ser mais resiliente, não é? Com certeza, porque ela sente, a gente, o ser humano tem muito essa coisa do pertencer, né? Sim. Eu quero pertencer, eu preciso pertencer. Então, quando eu sei aonde eu pertenço e o que eu tô fazendo de diferença no mundo, isso me ajuda a me tornar mais forte. Isso me ajuda a me reerguer se eu tiver uma queda, né, na vida e tudo mais. Então, isso ajuda. Mas, inclusive, esse senso de propósito é uma das coisas que a pessoa perde quando ela está deprimida. Ela simplesmente perde. Ontem eu tinha, hoje eu não tenho mais. O que é que eu estou fazendo nesse mundo? Que sentido que tem nesse mundo? Não é que o propósito se perdeu, é porque a doença ficou forte e ela não consegue mais olhar para isso dessa maneira tão importante. Mas realmente isso ajuda demais, esse senso de propósito, um senso de pertencer, né? Isso me ajuda demais. De pertencer, a lidar, de ser, de ser, né? De ser, de estar, né?